Olá, sejam todos muito bem-vindos à sexta das 13 lives da Maratona Resolvendo a Gestão. Eu sou Sabrine Magalhães e ajudo fisioterapeutas a organizarem e alavancarem seus estúdios de Pilates através do método Gestão Corp Pilates. É um método que a gente aplica no nosso estúdio há 5 anos, vemos e colhemos muito resultado. Então, eu resolvi ensinar o passo a passo para que as pessoas percorram esse mesmo caminho e alcancem um estúdio organizado, que tenha uma boa administração, uma boa gerência, né, que tenha ordem nos seus processos, nas suas rotinas, nos seus procedimentos, tanto rotinas diárias quanto rotinas mensais, organização financeira, planejamento, análise dos seus resultados, para que realmente esse estúdio consiga sucesso e que consiga alavancar também a carreira profissional desses colegas fisioterapeutas. Então, durante 13 lives eu vou estar aqui trocando com colegas que têm interesse em gestão e hoje é a sexta vez que a gente vem aqui bater um papo sobre isso. O tema de hoje é como a pandemia afetou os nossos estúdios. E eu não poderia deixar de falar inicialmente sobre essa mudança brusca que houve na nossa vida, né? Na vida do empreendedor, na vida de todas as pessoas, na vida do pequeno negócio, e foi sem avisar, e foi do dia para a noite, e realmente pegou todo mundo de surpresa, né? As pessoas se isolaram, as pessoas se refugiaram dentro das suas casas, deixaram de frequentar todos os lugares onde elas costumavam a praticar suas atividades e foi pega exatamente no meio de um mês, né? Praticamente 15 de março, 16 de março, até 20 de março, onde as pessoas aí resolveram, né, e precisaram realmente fechar suas portas. Então, a surpresa foi muito grande para todo mundo e não diferente para o empreendedor, né? Para nós que somos proprietárias de pequenos negócios como um estúdio. Então, o primeiro passo foi de impacto da pandemia foi a migração ou não do serviço que era oferecido para o online, né? Os nossos atendimentos de forma presencial precisou diante a autorização do nosso conselho, o CREFITO, né? Cada um na sua região do país, precisou dessa autorização para que houvesse a migração do atendimento presencial para o online, que para nós aqui no Brasil era uma novidade, isso não foi estudado, muitos colegas fisioterapeutas não conheciam as plataformas, né, digitais, precisou rapidamente estudar, pesquisar, buscar, né, toda essa informação, esse novo conteúdo, para que conseguisse uma organização de aulas, de atendimentos, de sessões, para que houvesse essa migração para o online. O que a gente verificou é que muitos colegas empreendedores não fizeram essa migração de imediato, ou não fizeram essa migração ainda, né? Hoje, depois de 5, 6 meses de ocorrido. Muitos desses colegas não conseguiram, né, sobreviver com seus estúdios abertos porque perderam o vínculo com os seus pacientes, com seus clientes, né, interromperam os seus tratamentos, e aí hoje passam por dificuldade para a retomada, né, para reabrir, para se reerguer, para conseguir conquistar esses novos clientes, esses novos pacientes. Então, o primeiro impacto que eu vejo nos estúdios foi essa resistência à migração do serviço, né? Porque era realmente algo que a gente não conhecia, a gente não estudou para atender de forma online, né? O Pilates, ele já é trabalhado dessa forma lá fora, no exterior. As aulas já são ministradas em grupos de forma online, né? Mas aqui era novo para nós. Então, essa foi uma primeira mudança e a gente precisou fazer essa migração. Mesmo com toda a campanha de conscientização para os nossos clientes, muitos também não migraram, então a gente teve dificuldade, porque a gente precisou interromper o tratamento com essas pessoas, com esses clientes. E mesmo com toda a campanha de orientação, de informação, muitos deles foram resistentes e não migraram.
Ou seja, a gente teve uma interrupção no tratamento desses clientes e a gente teve uma interrupção, uma queda no financeiro do nosso estúdio. Então a gente precisou de muita organização para se reerguer e se reinventar dessa forma online, né? Porque além de todo o estudo para migração, a gente ainda teve que lidar com a perda e com a diminuição do financeiro do estúdio. Mas foi uma solução que muitos colegas implantaram, viram resultado, tiveram sucesso porque os seus clientes não deixaram de ser assistidos, eles não interromperam os seus tratamentos, eles não ficaram sem a prática do exercício físico, eles não interromperam o Pilates, né? Num momento tão delicado, num momento em que não somente o físico estava debilitado, né, o físico, o mental, o emocional, as rotinas alteradas. Então o Pilates chegou para dar essa segurada na vida dessas pessoas durante esse mês. Então a gente viu bastante resultado por ter tido essa migração. Claro que foi um processo, mas quem conseguiu passar por essa adaptação conseguiu ver o resultado. Então, o primeiro impacto disso tudo, dessa pandemia, foi realmente essa migração do atendimento, né, do presencial para o online. E hoje, com a retomada para o presencial, ainda continua o tratamento online, né, o atendimento online para as pessoas de grupos de risco, para as pessoas que ainda não se sentem seguras e confiantes, as pessoas que estão fazendo trabalho em home office, né, de home office, então elas já organizaram as suas rotinas em casa e querem continuar com o atendimento online, né? Talvez por conta da rotina de filhos, porque ainda estamos sem escolas aqui na nossa região e elas estão preferindo atendimento online. Então, o outro desafio foi a gente realmente fazer essa junção, né, do atendimento presencial para clientes novos e para clientes que não fizeram essa migração, né, do online, clientes que estão há 5, 6 meses, como aqui na nossa região, 5, 6 meses sem fazer exercício, e também para aqueles clientes que foram para o online e agora resolveram voltar para o presencial. Então a gente tem que agora passar por um novo desafio, que é esse desafio de adaptação a essa dupla realidade, né? Manter o atendimento online e dar conta do atendimento presencial, encaixar todos os clientes na agenda, abrir, né, vagas para clientes novos. E esse é um grande desafio para quem está retomando, para quem conseguiu aí se organizar durante esse processo. Então, a pandemia afetou não somente lá atrás, no começo, onde a gente teve que fazer essa migração, como agora que a gente está fazendo a nossa retomada e ainda estamos no processo de pandemia e ainda estamos no processo de apreensão, de tensão, de preocupação. Então, a gente tem que lidar dessa forma dupla, né? As pessoas que ainda estão dentro de casa recebendo atendimento online e as pessoas que já estão migrando para o atendimento presencial. E nós, enquanto empreendedores, gestores do nosso estúdio, cabe a nós ter essa organização. Organização não somente de atendimento, de estar prestando um bom serviço, atendimento, qualidade no nosso atendimento, qualidade no nosso plano de tratamento individualizado, como sempre foi, como também cabe a nós ter a organização dos bastidores disso, que é a gente ter todos os nossos processos, as nossas rotinas, os nossos procedimentos organizados, tanto para aqueles alunos que estão retornando para o presencial, quanto aos alunos que continuam no online. Então a gente precisa agora ter uma dupla organização, né? A gente, para quem trabalha com papel, para quem trabalha com planilha, para quem trabalha com sistema, não importa. O que importa é você ter a sua organização, tanto daqueles clientes que estão no online, quanto daqueles clientes que migraram para o presencial. E eu vejo também muitos colegas resistentes à continuação, à continuidade desse tratamento de forma online, né? Muitas pessoas de grupo de risco talvez não retornem ao atendimento presencial. Então, cabe a nós agora, né, conquistarmos, entregarmos resultados, desafiarmos, entregarmos novas metas, novos objetivos, para que ele se estimule a continuar no atendimento online, já que ele está no grupo de risco e ainda não vê
oportunidade de retorno ao presencial. Então, também é um grande desafio nosso, é a gente ter esse olhar enquanto fisioterapeuta, enquanto empreendedor, que você precisa, enquanto fisioterapeuta, ajudá-lo, auxiliá-lo, assistir esse cliente nesse momento, né, estimulá-lo a continuar no atendimento online. Essa metodologia, essa forma de atendimento e de tratamento, ela não foi anulada com o retorno do presencial. O nosso conselho ainda nos permite. E quem sabe o nosso conselho ainda não vai, vai nos permitir continuar com o atendimento online, mesmo tendo todo esse desfecho, que se Deus quiser deve estar próximo com a chegada da vacina e de outros medicamentos para combater tudo isso. Quem sabe o nosso conselho não vai permitir isso a longo prazo, né? A autorização do nosso conselho foi o atendimento online, estava liberado para nós fisioterapeutas enquanto houvesse a pandemia, mas o resultado foi bom, a migração foi boa, foi positiva, os pacientes e os clientes se sentiram assistidos, a gente conseguiu reverter muitos quadros de dores, de desconforto. Então, a gente precisa se organizar sim para poder, quem sabe, manter esse atendimento online mesmo depois do retorno 100% ao presencial, né? Muitos clientes se mudaram de cidade, estão em outro local, estão, em outro estado e aí não querem interromper. Por que não continuar no online? Então, hoje a gente já tem que ter essa organização para que a gente não tenha esse impacto lá na frente e aí a gente não consegue ajustar a nossa rotina, né? A nossa agenda, o nosso quadro de horários, a nossa organização financeira. Então, hoje a gente já tem que pensar nessa possibilidade também, que foi mais um braço que a pandemia nos abriu, né? Tanto o atendimento presencial que a gente está retornando agora, quanto a continuação do atendimento online. Então, é mais um braço do fisioterapeuta, atendimento de pilates presencial e online. E quem sabe isso não vai realmente continuar. Outro impacto também que tudo isso causou nos estúdios de pilates e que serve como exemplo e que serve como exercício para nós, gestores de estúdio, foi a divulgação. Por quê? Muitos colegas e muitos estúdios, eles fecharam a sua porta no físico, né, a porta do seu estúdio, e eles também fecharam as portas aqui da divulgação do online, a divulgação do digital, né? Eles não fizeram o marketing digital, né? E aí o que aconteceu com eles? Eles não pensaram que eles iriam retornar. Então, eles simplesmente pararam de divulgar os seus estúdios e pararam de divulgar os seus serviços e hoje eles estão tendo dificuldade porque eles sumiram diante de tanta informação que a gente tem aqui, por exemplo, no Instagram, no Face, no Google, no YouTube, né? Então, um grande erro, um grande impacto que tudo isso causou dentro dos estúdios de Pilates foi a divulgação desse serviço, né? Desse estabelecimento, desse estúdio. Muitos colegas que não migraram para o online, eles simplesmente pensaram que eles não tinham o que divulgar, não tinham o que oferecer. Mas é um erro o empreendedor achar que ele só tem que divulgar o serviço dele de Pilates. Pelo contrário, ele tem que orientar, ele tem que passar dicas, ele tem que passar informações para essas pessoas que estão ali nas redes sociais, querendo conteúdo de valor, querendo conteúdo relevante. Elas querem dicas, elas não querem ali comprar o Pilates. Elas não estão ali rolando o feed no Instagram, igual tá aqui agora, né? Você tava rolando aí o feed para poder achar a live. Agora, eles não estão ali rolando para poder comprar o Pilates. Eles estão ali vendo alguma informação para aquele momento. E é informação prática que ele leu, colocou na sua prática e viu o resultado. Isso é conteúdo de valor. É uma informação que você vai passar para ele, uma informação sobre Pilates. O que o Pilates ajuda? Uma informação do, determinado exercício vai diminuir aquela dor no ombro, dor nas costas, dor no pescoço, posturas corretas, né, nesse momento desafiador para todo mundo, organização das rotinas dentro de casa.
posturas nos afazeres domésticos, posturas no trabalho dele de frente ao computador, que agora ele não está na bancada dele do trabalho, ele está na bancada dele da casa dele. Então a gente tinha um leque de informações que a gente deveria estar oferecendo aos clientes, tanto aos nossos clientes antigos, né, aos nossos clientes atuais, como os novos clientes, né, que poderiam se tornar futuros clientes. Então foi um erro, né, muito grande, e isso impactou hoje, porque esses estúdios estão querendo reabrir, estão abrindo as suas portas, mas não tem clientes, não tem procura, porque ninguém conhece, né? Então foi um impacto grande na divulgação. Então você que passou por isso, faça um cronograma, um plano de divulgação. Se for aqui através do Instagram, você precisa ter um cronograma de postagens, você precisa ter uma constância. E se você não consegue, não tem tempo, não sabe, você precisa delegar isso para outra pessoa, né? Você ter diariamente um conteúdo a oferecer às pessoas que estão aqui. Essas pessoas, elas vão consumir o seu conteúdo, elas vão compartilhar o seu conteúdo, elas vão indicar o seu conteúdo para outras pessoas. E mesmo que elas não estejam precisando de Pilates naquele momento, o dia que elas precisarem, elas vão lembrar de quem entregou informação de valor para elas. Elas não vão lembrar do estúdio que ela viu na esquina quando ela passou. Ela vai lembrar da sua pessoa que esteve ali nos momentos difíceis, nos momentos desafiadores, que todos os dias, pela manhã, pela tarde ou pela noite, você entregou um conteúdo, uma informação que ela pôde colocar na prática dela e se sentir bem, que ela pôde colocar na prática diária dela e se sentir sem dor, né? Melhorar a postura, enfim. Relevância e constância, né? Isso em todas as formas de divulgação, como exemplo aqui no Instagram. Outro impacto que a gente observou muito durante todo esse processo, né? Como todo mundo já sabe, a economia do país parou, né? A gente teve grande impacto na economia do país e certamente iria chegar, né, a nós pequenos empreendedores. A pandemia começou lá em março, aqui na nossa região, dia 15 de março, os estúdios começaram a fechar e aí a gente não conseguiu nem concluir o mês de março, né? A gente foi interrompido, a parte financeira do estúdio foi interrompida no meio de março. Então, quem não tinha uma reserva de segurança, quem não tinha uma organização financeira, precisou se organizar. E durante esses 5 meses, esses 6 meses, quem não conseguiu ainda se organizar, precisa realmente pedir ajuda, precisa realmente estudar, buscar métodos, buscar cursos de gestão, né? Ou trocas como essa aqui, para que a gente aprenda um pouquinho mais sempre, né? Com pessoas que já têm essa organização, né? É o que eu falo, a gente precisa trilhar o caminho que outra pessoa já passou, para que a gente não perca tempo, para que a gente não erre o caminho, para que a gente não, né, passe por obstáculos e acaba perdendo tempo. Nesse caso, tempo e dinheiro. Então, a primeira coisa é a gente estar organizado, né, para passar por um momento desse que não era esperado. Então, se você não se organizou ainda, procure se organizar. 2020 está chegando, então agora você tem que ter toda essa organização para 2021, desculpa, para 2021. Então, 2020 ele está finalizando. Você precisa agora ter toda essa organização para 2021. Como a gente faz lá no nosso estúdio? A gente tem o nosso controle diário, né? Eu já falei aqui em outras lives. A gente tem o nosso controle financeiro diário, que é aquilo que entra e aquilo que sai, que a gente chama de fluxo de caixa. Isso pode ser em papel, isso pode ser em livro, em caderno, no computador, numa planilha ou num sistema, não importa. Cada um trabalha de uma maneira, mas a gente tem que ter tudo que entra e tudo que sai. O que que entra? São as mensalidades, se você vender algum produto no seu estúdio, como meia, roupa,
enfim, o que você vender, tudo tem que entrar nesse fluxo de caixa. E o que saiu aquele dia? Saiu alguma conta, saiu alguma taxa, saiu algum imposto, saiu algum pagamento, você anotar ali. No final do mês, você vai ter um balanço de todos esses dias e vai fechar o seu mês. E aí, eu sempre costumo falar aqui, qual é a grande sacada? Como a gente usa? A gente ensina o passo a passo disso dentro desse método. Aqui, rapidamente, para que vocês entendam e coloquem já na prática de vocês, como a gente faz? A gente fecha o mês e olha para o mês anterior. Olha para o mês anterior. Então, a gente fechou aquele mês, olhou para trás e a gente olha para frente. Então, a gente olha aquele anterior que passou e olha para frente. Ou seja, eu fechei aquele mês e aí eu já vou colocar tudo para o próximo mês. O que eu coloco tudo para o próximo mês? Baseado no que houve anteriormente. Ou seja, quais foram as minhas receitas? Eu tenho uma média de pagamentos, né, de mensalidades, dependendo da forma que você trabalha. Eu tenho uma média de valor. Alguns clientes continuam, eles renovam, outros encerram o seu tratamento, outros clientes novos chegam. Então você não tem isso fechado, né? Quem trabalha com prestação de serviço não tem esse valor fixo, né, de receita. E aí você coloca ali uma média. Embaixo você vai colocar todos os seus custos fixos e os seus custos variáveis. Os seus custos fixos são todas aquelas saídas que todo mês sai. Aluguel, contador, você vai saber da sua realidade. Luz, água, condomínio, serviço de segurança, faxina, secretária, se você tiver, o pagamento dos seus instrutores e o seu Prolabore. O seu salário tem que estar listado ali. Depois você vai para os custos variáveis. Os custos variáveis são aqueles que não existem todo mês. São impostos que, por exemplo, são trimestrais, são produtos de limpeza que nem todo mês às vezes você compra, às vezes você compra um material grande que te serve para 2 meses, para 3 meses, você faz uma compra grande, então aquilo é variável, naquele mês não vai ter. Você lista ali, coloca lá se vai ter ou se não vai ter naquele mês, mas você tem que listar os variáveis também, né? E eu ainda divido em aqueles itens que você pode viver sem. Então você vai listar aquilo ali embaixo. Será que esse mês vai dar para eu colocar isso daqui ou não? Você pode viver sem aquilo ali, o estúdio pode viver sem aquilo ali. Aí você vai ver qual é a sua prioridade. Isso a gente chama de mapa financeiro. Lá no nosso método, a gente olha tudo que vai entrar e a gente olha as possibilidades, o que possivelmente vai sair, né? Aquilo que é fixo vai sair. O variável talvez e o posso viver sem. Será que eu posso ou não gastar aquilo? E aí eu vou fazer uma simulação antes do meu mês começar. Eu vou fazer uma simulação colocando na frente todos esses valores. Ou seja, o que eu vou ter lá embaixo no início do mês? Se eu vou ter resultado positivo, se eu vou ficar no 0 a 0 ou se eu vou ficar no negativo. Se eu tiver um resultado positivo, ótimo, eu vou olhar tudo ali e vou falar, beleza, eu vou colocar todos esses itens aqui. Esse mês, como tá no positivo, vai entrar aquele item lá, posso viver sem. Agora, por exemplo, um item disso, posso viver sem. Eu vou colocar lá, exemplo, um valor X para café da manhã, para todo mundo. Eu quero fazer 3 cafés da manhã nesse mês. Vou fazer 3 vezes café da manhã. Eu vou ter um custo lá, eu vou colocar lá embaixo. Agora, eu posso viver sem isso. Eu posso não fazer essa surpresa aos meus alunos, dependendo do meu resultado no início do mês. Não adianta você fazer isso, chegar lá no final do mês, olhar e falar, puxa, tô no negativo. Você já fez, você já gastou. Então, você tem que olhar isso antes. E aí a gente te ajuda a organizar, a gente te ajuda a você também pensar quais são esses seus gastos, né? Através desse método, através desse passo a passo. E isso se você está positivo. Se você está no 0 a 0, você vai avaliar mais ainda. E se você está no negativo, aí você vai avaliar ainda mais. O que você pode reduzir disso? O que você pode reduzir desse posso viver sem, dessa despesa variável? Esse mês então eu vou dar uma segurada no material de limpeza.
Não vou deixar de comprar, mas eu vou dar uma segurada. Esse mês eu vou tirar isso, eu vou diminuir isso. Esse mês eu não vou investir lá na papelaria, que é a minha secretaria que tá precisando, eu vou diminuir. É assim que a gente tem que trabalhar, né? É olhar para o mês anterior e olhar para frente também e fazer esse cálculo. Agora, depois de tudo isso que a gente passou, a gente precisa ter essa clareza, essa organização ainda mais. Então, se você não tem, procura fazer. Senta, tira um dia, coloca tudo no papel. Não precisa ter sistema, não precisa ter planilha para isso. Precisa ter organização e clareza. Se é numa folha de papel, é numa folha de papel. Não precisa esperar ter um sistema, não precisa esperar ter dinheiro para poder comprar um sistema. Isso também tem que estar lá na sua planilha. Será que eu vou conseguir fazer isso esse mês? Será que eu vou dividir em quantas vezes? Né? Isso é organização. Nesse caso, seria um investimento para o seu estúdio. Você pode investir? Está lá, na sua planilha, no seu mapa financeiro. Você precisa ter essa organização agora, no final de 2020, para que você comece 2021 de forma diferente, mesmo que a gente ainda esteja nesse processo de pandemia, que a gente não sabe quando vai finalizar, certo? Então, o impacto no nosso financeiro aconteceu, mas a gente precisa agora se organizar e reverter todo esse processo. Outro impacto que também a gente viu com toda essa pandemia foi a demissão de muitos instrutores. Então, muitos colegas fisioterapeutas não conseguiram manter os seus instrutores dentro do estúdio, né? Muitos não conseguiram migrar para online e aí demitiram seus instrutores. Ou aqueles que fizeram a migração para online, associaram os alunos em uma turma. Nós temos um número limite de atendimento, né, por horário. Eles conseguiram compilar esse número e não viram a necessidade de ter colegas, e aí muitos colegas demitidos e hoje com muita dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Foi um impacto também muito grande que a gente verificou com essa pandemia. E agora a gente está passando pelos processos novos, né, de retomada, processos de limpeza, processos de higienização do nosso ambiente, como a gente está higienizando, como a gente está fazendo esse atendimento, né, com cuidado, e então está sendo também bem impactante para o estúdio. Volto a falar do financeiro, muita coisa teve que ser adaptada dentro de um estúdio, impactou no financeiro também, né? Todo o material de limpeza diferenciado, muita coisa sendo ajustada para que a gente conseguisse ter um protocolo, né, de segurança, de higiene, de cuidado com esses novos clientes após esse episódio, né, dessa pandemia, desse início dessa pandemia, né, porque a gente ainda está vivendo. Então, além do financeiro, toda a logística foi alterada, foi impactada. Hoje, talvez a gente precise encerrar a aula um pouco antes para poder fazer a higienização do espaço, né, não só dos aparelhos, como dos acessórios, como do piso. Isso impactou muito nos atendimentos. Então, você precisa de ter essa organização. Você não pode, por exemplo, atrasar o atendimento, porque o próximo atendimento vai atrasar. Se o seu de 8 horas da manhã começa atrasado, com todo esse procedimento de limpeza que você tem que ter agora, o seu de 5 horas da tarde vai acabar 7 horas. Isso não é bom para você e muito menos para o seu cliente. Ele tem horário para chegar, ele tem horário para sair. Então, ele sabe que você precisa higienizar, que você precisa limpar, que você precisa ter cuidado, né, com você e com ele. Mas você precisa ter essa organização de horário para que você consiga cumprir com todo o tratamento, né, dentro de uma sessão de pilates, cumprir com todo o procedimento de limpeza para você entrar, né, nos protocolos de higiene e segurança e cumprir com a agenda dele, porque depois do estúdio ele vai para outros compromissos ou ele tem o seu compromisso para voltar para casa, né, para continuar o trabalho, suas atividades, enfim. Então, você precisa realmente também dessa organização. Então, toda essa mudança, essa logística dentro do estúdio também foi impactada. E agora, nos próximos dias, né, com a nossa retomada, a gente precisa também ter essa organização, né? Quando você vai limpar, com que produto você vai limpar, com que frequência, né, você vai limpar,
higienizar aquela região, aquela área, aquele acessório, aquele piso. E isso a gente não fala de um atendimento, né? A gente fala do dia, né, que a gente tá, da semana que a gente está atendendo. Então isso também impactou, porque é um a mais, né? E nem todos os estúdios têm equipe de limpeza. E mesmo que tenha, talvez não dê conta, né? E talvez seja mais uma pessoa para entrar para limpar. Então, vai ter que ser você, profissional que está atendendo. Você tem que se organizar para fazer isso ou no final do seu atendimento, terminando antes, ou durante o atendimento. Você não vai poder revezar aparelho, acessório com os clientes. Então, você já tem que chegar com um plano de aula, com um plano de atendimento na cabeça, para que você faça, por exemplo, em estações, o seu estúdio, divida em estações. Cada cliente fica em um determinado número de aparelhos, cada cliente fica em um canto, né, do seu estúdio, para que ele não rode, fique circulando no estúdio, em contato com outras pessoas. Então, ele terminou de fazer o exercício naquele aparelho, você vai e higieniza. E aí, ele terminou de fazer aquela etapa que ele tem ali naquela estação, você higieniza. Ou você vai fazer isso no final. Se você fizer isso no final, você vai ter que terminar a aula um pouquinho antes. Então, tudo isso também impacta. E a gente acha que a gente vai chegar e conseguir fazer. Não, você não vai conseguir. Você não vai conseguir dar atenção ao seu cliente que ele merece, você não vai conseguir continuar com os objetivos, com o tratamento que ele almeja, né, para que você tenha sucesso ali no atendimento, e você não vai conseguir dar conta de todo esse processo se você não se organizar antes. Então, isso precisa ser pensado, analisado, preparado antes do seu atendimento, para que quando você chegue no estúdio, isso esteja um pouco mais de forma dinâmica, né? Que aconteça de forma dinâmica. Então, isso também foi um grande impacto que a gente viu que tudo isso causou, né? A mudança dessa logística de atendimento nosso. Então, muita coisa foi alterada dentro de um estúdio de Pilates. Os procedimentos de ficha, de controle, como os estúdios ficaram fechados, isso está tudo desatualizado, né? Aqui na nossa região, por exemplo, o meu estúdio ficou 6 meses fechado. E agora a gente está retomando e a gente precisou renovar tudo, porque em 6 meses muita coisa muda, né? E depois dessa pandemia, muita coisa precisou ser mudada numa gestão, né? Então, é você atualizar todas essas fichas, é atualizar as fichas de avaliação, é fazer uma reavaliação dos seus clientes para saber se eles estão com os mesmos objetivos de quando eles chegaram. Em 6 meses, muita coisa muda, inclusive o objetivo e a meta do seu cliente. Para saber se ele está com dor, se ele está sem dor, se ele fez alguma atividade, caso ele não tenha migrado para online, ou se ele ficou, né, sem atividade nesse período. Então, tudo altera. Você precisa tirar um tempo para que você consiga organizar a parte administrativa. Essas rotinas também